Olá pessoal, tudo bom? Uma pergunta: pode um tímido ser missionário? Pode um tímido fazer missões? Talvez você se pergunte isso. Talvez você tenha uma personalidade tímida e ache assim: eu nunca vou poder servir no reino de Deus, servir em missões ou fazer algo que parece ser típico apenas dos extrovertidos, sair pelo mundo e pregar o evangelho. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele aparenta ser, diante das suas cartas, da forma como ele escreve, citando tantos nomes, ele aparenta ser alguém extrovertido, como a maioria dos líderes são, ou os comunicadores são. Mas há espaço também para aqueles que são introvertidos. Um exemplo disso é que Paulo escreve a Timóteo, e quando ele escreve a Timóteo, ele escreve em muitas formas para que ele seja encorajado e que, mesmo diante das suas limitações, Timóteo viesse a ser um exemplo entre os fiéis na palavra, no trato e no procedimento. E sim, o reino de Deus e Deus nos chama para poder servi-lo, independente da nossa personalidade, independente das nossas limitações ou até mesmo coisas que, para mim, ser um introvertido não significa ser uma limitação, significa ser uma maneira de comunicar-se diferente. E é importante lembrar então, já que estamos falando sobre isso, que há uma diferença entre timidez e introspecção. Timidez é quando você está para realizar algo ou pensa em realizar algo e aquilo te bloqueia. Você não consegue falar, você não consegue se comunicar, não consegue se expressar. Agora, introspecção é quando você tem a preferência por refletir mais, por pensar antes de falar, por poder ser cuidadoso com as palavras. E sim, os introvertidos podem servir no reino de Deus e podem fazer coisas grandes no reino de Deus. Grandes líderes que são introvertidos na história da igreja, na história da humanidade e atualmente. Com o mundo da internet, hoje isso se proclamou de uma maneira maior. Ah, percebe-se com o aumento de redes sociais que muitos introvertidos hoje conseguem achar uma voz, conseguem achar uma comunidade, um lugar para falar. Mas o meu incentivo maior é que a gente pensasse da seguinte forma: nenhuma das nossas personalidades são muletas, um apoio. Os nossos temperamentos, eles não são muletas para que nós venhamos a pensar que não dá para fazer, não dá para servir o reino de Deus, não dá para ser missionário. Pelo contrário, o nosso temperamento, nossa personalidade, nosso dia a dia é uma grande arma, é uma grande ferramenta para poder abençoar pessoas, para poder identificar-se com pessoas. Então, que nós possamos guardar isso, pensar seriamente e não deixar que nem a timidez, nem o ser extrovertido demais e nem qualquer uma das nossas características nos atrapalhe e nos impeça de poder servir o Deus que nós tanto amamos e cremos que Ele tem nos chamado para poder estar com Ele e ir no nome dEle. Deus te abençoe e até logo!